Vamos lá então, quarto e último bloco dessa nossa aula. E então, ponto e vírgula, né? Achou que era uma pausa? Você já viu isso ou não? Uma pausa, como é que é? O ponto é uma pausa grande, para hibernar. Aí a vírgula é uma pausa pequena, o ponto e vírgula é uma pausa ali que fica entre a vírgula e o ponto. Meu Deus do céu, né? Não é possível alguém entender ponto e vírgula desse jeito, não dá. Né? Então nós vamos entender ponto e vírgula na prática, agora já que você já estudou o assunto, e se houver dúvida, você já sabe, você vai perguntar a nós, para que nós possamos retirar essa dúvida de você. Juntos, aqui, sempre juntos, com você, onde você estiver, essa é a marca CERS. Né? Vamos lá então, vem aqui. Na petição inicial, tirei aqui alguns exercícios de petição inicial e repito, quando faço assessoria aos escritórios de advocacia, é assim que eu acho, né, com os colegas, e tenho uma honraria de ser muito bem recebido. Pego alguns textos dessas petições iniciais e vou discutir. Então veja bem, os trechos referentes às questões abaixo foram retirados de uma petição inicial. Diante de um quadro tão complexo e urgente, vírgula, a autora, que é beneficiária da empresa XXX, precisava realizar periodicamente uma enorme quantidade de exames, incluindo o PET scan. Então vejamos. Veja só, diante de um quadro tão complexo e urgente. O que é isso aqui? Isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Sim ou não? Ele está deslocado, vírgula. Esse diante de um quadro tão complexo é em razão de um quadro tão complexo. Ok? Não é uma oração. Por que não é uma oração? Porque não há verbo aqui. Por isso não é oração. Mas independentemente de ser oração ou não, a vírgula ocorrerá aqui. A autora, sujeito, atenção, precisa realizar. Verbo. Entre que é beneficiária, veja só, que é beneficiária da empresa X e precisa realizar, nós temos aquela oração famosa que nós vimos lá. Lembra-se que eu falei, olha, importante, muito importante, repito, muito importante, aliás, importantíssima, que é beneficiária da empresa X, é uma oração adjetiva. E você se lembra que quando a oração for adjetiva, ela pode ser adjetiva restritiva ou ela pode ser adjetiva de natureza explicativa. São duas adjetivas diferentes. Vou repetir. Oração adjetiva restritiva e oração adjetiva de natureza explicativa. Duas diferentes. Certo? Ok. Precisa realizar periodicamente uma menor quantidade de exames, incluindo o PET scan. Depois nós vamos analisar essa vírgula que está aqui. Mas antes eu me sinto na obrigação de dizer a você que eu estou horrorizado com isto aqui. Esse que é beneficiário da empresa X, se não há vírgula, não é uma oração adjetiva restritiva? Se é restritiva, está dizendo o seguinte: a autora que é beneficiária da empresa X precisa realizar. Então veja bem, está falando de uma autora, essa autora é beneficiária da empresa X. Essa autora, que é beneficiária da empresa X, precisa realizar periodicamente uma quantidade muito grande de exames. Essa. Mas existe outra. Essa outra não precisa realizar periodicamente. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não, em hipótese alguma, não, 1000 vezes não, não, não. Aqui deveria haver a vírgula para mostrar o quê? Para mostrar que neste caso específico, que está aqui, a autora, e para quem não sabe, e a juíza, no caso, que analisou, uma juíza, para essa juíza que não sabe, essa autora é a beneficiária. Portanto, o que há aqui é uma oração adjetiva explicativa. O que há aqui, na verdade, é uma explicação e não uma restrição. Não há uma autora que é beneficiária, a outra autora que não seja. O que há aqui, efetivamente, é uma explicação. E por isso, a ausência de vírgula aqui é danosa. A ausência de vírgula aqui é gravíssima, é terrível, é absolutamente ruim, é muito ruim, mas péssima. Não é? E aí você vai pensar, mas eu acho ruim demais. Acho ruim, né? Você não fala assim, mas muita gente diz assim, eu acho ruim. Por quê? Porque nesse caso aqui é uma vírgula, aí depois ocorre outra vírgula, vai ficar parecendo que há muitas vírgulas. Bem, quem pensou nisso tem uma certa razão de pensar. Olha aqui para você perceber. Diante de um quadro tão complexo e urgente, vírgula, a autora, vírgula, que é beneficiária da empresa, vírgula. Mas quem escreveu isso aqui pensou, teve um pensamento intercalado. E esse pensamento intercalado é ratificado por quem?
É ratificado pela pontuação. Esse é o pensamento de quem pensou. Se você não quiser um texto intercalado, então não pense de maneira intercalada. Compreendendo onde eu quero chegar? Se você não quer um texto intercalado, então não pense esse texto de maneira intercalada. Refaça o pensamento. Nossa, pessoal, mas aí não dá, é muita coisa para fazer. Tudo bem. Você quer melhorar este texto aqui? Coloque vírgula. Não, pessoal, mas eu realmente vou deixar sem vírgula, porque, nossa, fica ruim demais esse tanto de vírgula assim. Então, o que você tem que fazer? O que você pode fazer? Atenção. Existem sinais de pontuação que são ligados à expressividade. E um deles é um sinal chamado travessão. Dê uma olhada aqui. Travessão vem de travessa grande. Esse é o objetivo, inclusive. Travessa grande. Esse é o travessão. E essa travessa grande é maior que o hífen, né? Não é desse tamanho todo aqui, não. Mas quando se fala em travessão, para que ele serve? Para indicar mudança ou fala no discurso direto. O objetivo do travessão é exatamente estabelecer a mudança de fala. Quando se estabelece a mudança de fala, é que se estabelece a travessão. Muda-se de uma fala para outra, vai se mudando na perspectiva do travessão. Também creio, nunca pensei, é de pasmar, só de mandiga. Nesse caso específico, nós temos o travessão. Esse travessão, repito, estabelece a lógica da mudança de fala. Não é esse o travessão sobre o qual nós queremos falar. Nós queremos falar sobre outro travessão. E qual é esse outro travessão? Este aqui, ó, o B. É o travessão que serve para introduzir intercalações em períodos que possuem muitas vírgulas. Olha que lindo, gente. Olha que interessante aqui. Ó. Olha a resolução daquele problema lá que nós queremos, que nós observamos. Olha, a resolução é essa aqui. É introduzir intercalações em períodos que possuem muitas vírgulas. Qual é o objetivo? Aqui não é nem fulcro, não, viu? Vamos retificar. Com o fito. Fito de dar ênfase. O objetivo é estabelecer a lógica enfática, seja a ênfase objetiva ou seja a ênfase subjetiva. Que pode ser que não haja muitas vírgulas, mas eu quero tirar as vírgulas e no lugar das vírgulas colocar travessões. Compreende esse detalhe ou não? Não há muitas vírgulas, mas eu quero... aliás, não há muitas vírgulas. E aí eu quero colocar o travessão. Com que objetivo? Uma ênfase subjetiva, da ênfase mesmo. Como se fosse um marcador textual. Este aqui, ó, este amarelo aqui. Mas há casos em que há muitas vírgulas. Então, para destacar objetivamente, eu coloco em duplas travessões. Por exemplo, vamos lá. Em outros termos, a vogal nasal fica entendida como um grupo de dois fonemas que se combinam na sílaba, travessão, vogal e elemento nasal. Aqui caberia uma vírgula de natureza sintática. Só que no lugar da vírgula, quem, salvo engano, Said Ali escreveu isso aqui, resolveu colocar o travessão com que finalidade? Substituir a vírgula para dar ênfase nisso aqui, ó. ênfase. Nesse caso, essa ênfase que está aqui é uma ênfase de natureza objetiva ou subjetiva? Não haveria repetição aqui. Então, essa ênfase aqui é a natureza subjetiva. Ele quis efetivamente mostrar, colocar como se fosse efetivamente um marcador aqui mesmo, marca texto, vogal e elemento nasal. Você percebeu esse detalhe? Agora, veja este. Você poderia colocar aqui no lugar de algumas de algum vírgula travessão? Sim. De que vírgulas você poderia colocar em lugar do travessão? Estas duas aqui. Ó. O travessão no lugar das vírgulas. Perdão, gente. Estas duas aqui. Ó. Tire essas duas vírgulas e coloque o travessão. Dizendo, diante de um quadro tão complexo e urgente, a autora, travessão, que é beneficiária da empresa XXX, travessão, precisa realizar periodicamente uma enorme quantidade de exames. E estes duplos travessões vêm exatamente para substituir a vírgula com a finalidade de dizer, olha, vamos dar um destaque a esse que é beneficiário da empresa XXX, primeiro ponto, e segundo, de maneira objetiva, vamos fazer, e por isso travessão objetivo, vamos fazer com que ninguém pense que a autora está entre vírgulas. Pode colocar ponto e vírgula? Claro que não. Por que não? E por que claro? Porque ponto e vírgula separa orações coordenadas. E aqui não há orações coordenadas. O que há aqui é um adjunto adverbial deslocado. E depois vem um sujeito, depois vem um verbo, e aqui entre o sujeito e o verbo há uma adjunta adnominal explicativa, uma oração adjetiva explicativa. Portanto, repito, diante de um quadro tão complexo, a autora, travessão, que é beneficiário da empresa XXX, travessão,
precisa realizar periodicamente uma enorme quantidade de exames. Você veja que esse negócio é lindo e isso não é para amadores. Isso é para quem conhece a língua, que é o seu caso. Veja, é o seu caso. Acredite em você. Nada de ficar colocando assim, eu acho, é porque eu li. Leu onde? As pessoas hoje escrevem muito mal. Vocês percebem como esse detalhe é altamente perigoso? Então, saber pontuação, entender pontuação é fundamental para a coesão sequencial, para entender como é que um texto vai adiante. Sem entender pontuação, não há possibilidade de entender, repito, como é que um texto vai adiante, como é que ele segue, como se fosse um fluxo no rio. É lindo, é extraordinário, é maravilhoso. E aí vem uma pergunta, eu falei, vou usar método indutivo. Professor, eu poderia, em vez de colocar a vírgula, eu colocar duplos parênteses, aqui, ó, eu posso colocar os parênteses, diante de um quadro tão complexo, vírgula, a autora, abre parênteses, que é beneficiário da empresa XXXX, fecha parênteses, precisa realizar periodicamente uma enorme quantidade de exames, incluindo o PET scan. Vamos verificar. Bem, os travessões nós estudamos. E o que seriam os parênteses? Preste bastante atenção. Aqui comigo, ó, força, vamos lá. Os parênteses, vou repetir, os parênteses, e aí veja, o nome pode ser parênteses com E e parênteses com I. Você vai encontrar os dois no dicionário. Parênteses e parênteses. É bom lembrar que parêntese também existe, está de acordo com a gramática normativa, mas há uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que no caso da palavra parêntese sem o S, que é o morfema zero, nós chamamos assim na última flor do lácio, na língua portuguesa, o parêntese é a coisa que se coloca dentro. Então, o que é o parêntese? O parêntese é a ideia, enquanto os parênteses ou os parênteses são sinais. Você entende? Os sinais, parênteses. E o parêntese com E é o que se coloca entre parênteses. Abra parênteses. Um parêntese. Um parêntese. Viu? E o que seria esse parêntese? Fazer comentários ou intercalações acessórias. Note bem, acessórias. O objetivo dos parênteses é indicar um comentário ou uma intercalação que seja acessória. Ela não pode ser tão importante. Ela tem que ser obrigatoriamente acessória. É apenas uma explicação acessória, não enfática, diferente dos travessões. Então, Joaquim Matoso Câmara Júnior diz assim: acrescentemos que em português a alternância vocálica pode ser o que podemos chamar de submorfêmica, diz ele. Isto acontece quando não é ela a marca única da noção gramatical por expressar. Você veja que eu pulei o que estava entre parênteses. Qual foi a diferença? Nenhuma. Então, o que estaria entre parênteses, sintaticamente, não se seguiria a estrutura. Você percebe? Aquilo que está entre parênteses costuma não seguir a estrutura. Essa é a lógica. Mas pode ser que siga. Depende, se alguém quiser colocar uma ideia acessória. Por exemplo, o Lula, para quem não sabe, que foi presidente do Brasil, blá, 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 blá. Essa ideia é acessória. E essa ideia acessória ela vem com a finalidade de indicar uma digressão. Sabe, uma explicação? Uma digressão. Uma mudança de rumo, uma mudança de pensamento. Estou falando sobre determinada coisa e eu preciso mudar rapidamente de assunto para que você consiga entender aquela palavra que eu usei. E isso seria a utilização dos parênteses, para essa ideia que seria, em tese, uma ideia acessória. Então, se aqui, por exemplo, observe, eu coloquei entre parênteses, qual é o sinal que eu dou para a juíza? Diante de um quadro tão complexo e urgente, a autora precisa realizar periodicamente. Aí veja, a autora que é beneficiária, estou relembrando a magistrada, olha, já falei isso antes, já falei, mas só para relembrar, juíza, só para relembrar, magistrada, só para relembrar, senhora magistrada. Senhora, não esqueça não, a autora é beneficiária da empresa X. Então, os travessões podem aqui substituir os parênteses, mas
o efeito de sentido, o que isso traz, tem natureza diferente em cada um deles. Então, diante de um quadro tão complexo e urgente, vírgula, a autora precisa realizar, e aí, para quem não sabe, ela é beneficiária. Se eu coloco entre parênteses, entre duplas travessões, eu digo, olha, a autora, inclusive, só para ratificar, inclusive, entre duplas travessões, que é beneficiária da empresa X, então isso é muito importante, estou lembrando, Vossa Excelência, de que ela é beneficiária. E se eu coloco vírgula, olha como é que esse negócio é interessante. Se eu venho aqui e coloco vírgula, a vírgula servirá, nesse caso, para uma questão estratégica sintática. A vírgula não gera aqui nenhum efeito de natureza semântica. A vírgula traz sim um caráter sintático, um caráter estratégico sintaticamente. Essa é a lógica da utilização da vírgula. Um caráter estratégico, um caráter semântico. É isso que vai estabelecer essa perspectiva da vírgula. Que é beneficiário da empresa X, ficará entre vírgulas com essa finalidade. Você viu como é que esse negócio é lindo, gente? Você viu como é que esse negócio é altamente inteligente, poderosíssimo, e que você tem que saber gramática para saber isso aqui, senão não dá. Ok? Só para ratificar, também os parênteses servem para introduzir a palavra sic, né? Só para relembrar, esse sic não é aquele sic lá da medicina, não. Esse sic é latino, é um advérbio latino que quer dizer assim, dessa forma, né? Então alguém escreve lá, os meninos, houve um erro gramatical, mas foi assim que o sujeito falou. Até vou falar das aspas. Foi assim que ele falou. Coloca-se, portanto, sic, entre parênteses, para mostrar imediatamente após o erro o que aconteceu. Mas o sic não é só erro gramatical. Também o sic pode ser um erro de argumentação. E aí isso é muito sutil, né? Tanto este aqui também é terrível, né? Muito sutil. O sujeito vai lá, o juiz, por exemplo, vai escrever no relatório da sentença e mostra o que o advogado escreveu. E aí, depois da fala do advogado, eles colocam um sic, como se dissesse assim, veja só que estupidez que ele escreveu, ideologicamente, depois do que ele escreveu, né? Coloca entre aspas o que ele escreveu, ou em negrito, né? Digitado, perdão, itálico negritado, dependendo se quer dar ênfase, né? E aí coloca sic, para dizer, veja só que besteira ele escreveu. A Folha de São Paulo costuma muito colocar sic. Aqui o Correio Brasiliense também costuma colocar sic. Em Goiânia, o Popular, Jornal Popular, costuma não colocar. O Correio de Minas também não costuma colocar. O Diário de Minas também não costuma colocar. Então, depende muito. Há magistrados que colocam, há magistrados que não colocam, há advogados que colocam. O SIC gera um efeito de sentido, um juízo de valor, você concorda comigo ou não? Um juízo de valor é para dizer, olha, que esculhamba alguém, é complicado. E fazer indicações bibliográficas, né? Então, por exemplo, Marcela Moume, durante 15 meses e 11 contos de réis. Machado de Assis. Nesse caso, não foi nem Machado de Assis é o escritor, né? Na verdade é o narrador de uma obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador de Machado de Assis. E esses parênteses servem para indicar, mencionar a obra. E nós tínhamos falado inclusive em aspas, né? Aspas. E como é que nós usamos as aspas? Só para relembrar aqui, aspas. Para que elas servem? As benditas aspas. Lembrando que aspear, né, é colocar aspas, e as aspas são chifres, né? Não estou brincando não, é só você olhar lá o dicionário Wise. Então, falar em aspas são cornos, né? Aspas são cornos, é como se eu estivesse colocando cornos, chifres na palavra, né? Colocar aspas seria isso, colocar cornos, chifres na palavra. E por falar nisso, repito, e por falar nisso, nós vamos então, ao falar sobre aspas, meus diletíssimos amigos, nós iremos mostrar quando é que elas ocorrem. Mas, repito, essas aspas que aí estão, podem ser simples e podem ser duplas. E qual a diferença? E mais, e ainda mais, no texto digitado, as aspas são substituídas pelo itálico. Certo? Vamos lá então. Atenção. Para que servem aspas? Num texto dissertativo, argumentativo, né, servem para indicar o início e o fim da citação. Repito, elas servem para indicar o início e o fim da citação. Então,
Estamos aqui porque recebemos a denúncia de que nessa Esperum estão vendendo gato por lebre. Não é? Alguém disse isso e se coloca entre aspas. Todos nós sabemos disso. Não é? Quando se pega a fala de alguém, necessariamente coloca-se entre aspas. O que acontece também aqui na letra C com o discurso direto, né? Com raiva de um animal ferido, diz: quem será o homem que me enfrentará? Isso aqui é entre aspas. Por quê? Porque a fala é exatamente a fala de quem fez. Então, letra A e letra C, que segundo o Manual da Presidência da República, discurso direto e fim de citação, lá na citação, no texto argumentativo, entre aspas. Você sabe disso. Alguém vai lá e diz alguma coisa, entre aspas. Né? Parece-me óbvia essa estrutura. Se alguém tiver dúvida, por favor, fique à vontade. Agora, o que se pode afirmar sobre aspas em relação à letra B? As aspas servem para destacar uma palavra, para indicar uma ironia. Então, o prefeito tem, entre aspas, aplicado dinheiro público. Isto é claro e notório. Se alguém coloca entre aspas isto aqui, significa necessariamente que este alguém que colocou entre aspas está dizendo que, na verdade, o prefeito não tem aplicado dinheiro. Né? É claro que isso não acontece em texto narrativo. O Machado não diz lá, Marcela amou-me. Marcela amou-me. Não. Nos textos narrativos, isso fica, obviamente, ligado à ideia do contexto. O texto narrativo tem uma perspectiva paralinguística que é menor do que no texto argumentativo, né? Porque não se sabe ao certo ali, então as aspas marcariam a ironia na argumentação e não nos textos narrativos, em textos poéticos, ok? Amigos, mas as aspas não servem só para indicar ironia, elas servem também para mudar, é importante, o valor semântico da palavra, fazer um deslocamento, uma deslocação de valor semântico, de ideia, de sentido. Como assim, professor? Você já viu aqueles textos em que alguém coloca assim? Porque hoje o que se tem percebido é que as ideias, entre aspas, verdes, verdes são muito comuns. As ideias verdes. Essas ideias verdes, verde aí não é o verde, literalmente verde, a cor verde, percebe? Na verdade, esse verde que está aí é para mudar, para alterar o valor semântico da palavra. Isso também é colocado entre aspas, sem ser ironia, não é ironia. E aí entra um detalhe interessante também, que são as aspas para indicar o neologismo ou o estrangeirismo. Muito cuidado, repito, que pode ser itálico também, né? As aspas são, vou relembrar, substituídas pelo itálico. Então, para indicar que a palavra é um neologismo ou estrangeirismo. O que é um neologismo? Por exemplo, a palavra caetanear. Parece uma palavra, tem todos os elementos de uma palavra, elementos mórficos de uma palavra, mas consta do dicionário, consta do Volpe. Atenção, olha esse nome, Volpe, por favor anote, Volpe. Você pode baixar o aplicativo ou pode ir ao site da Academia Brasileira de Letras, ao sítio da Academia Brasileira de Letras. O Volpe é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É um dicionário, consulta oficial da Academia Brasileira de Letras. Então, se você digitar agora, você vê que caetanear não está no dicionário. Isso é um neologismo, aspas. E no direito isso é muito comum, principalmente nas narrações, que são modalizadas dos advogados, né? E, consequentemente, eles colocam entre aspas, ou, se não colocam entre aspas, itálico, que substitui as aspas, como já coloquei a vocês. Percebem esse detalhe ou não? Mas além das aspas para utilizar no neologismo, também as aspas podem ser utilizadas em empréstimos linguísticos, estrangeirismos. Isso aqui daria uma aula. Um dia quero que você estude conosco o assunto, a diferença de um empréstimo linguístico necessário e o empréstimo linguístico desnecessário, que é o chamado estrangeirismo. Os empréstimos linguísticos necessários não vêm entre aspas. Você não vai colocar, por exemplo, shopping entre aspas. Você não vai colocar site entre aspas. Mas algumas palavras você coloca entre aspas, como, por exemplo, target. Você tem que colocar entre aspas no seu texto jurídico. Tem que colocar entre aspas. E é bom lembrar que se não colocar aspas, eu estou sendo insistente, né? Itálico. Por quê? Porque target é um empréstimo linguístico desnecessário. O que é isso? Repito, daria uma aula de 30 minutos. Não dá tempo de nós falarmos aqui agora, mas é bom você pesquisar, ou então entre nas redes sociais, siga-me, Professor Carlos André Oficial, CERS Brasília, CERS Goiânia, Instituto Carlos André. Nós vamos passar a você e qualquer dia desse nós podemos fazer uma palestra exatamente sobre este assunto, certo? Tranquilos?
Então, os 4 casos de aspas são esses. É bom lembrar que também existem os 2 pontos, né? E para que servem esses 2 pontos? Os 2 pontos são muito importantes, muitíssimo importantes. Por quê? Vejam só, atenção. Eles podem introduzir o discurso direto, né? Quando, por exemplo, o narrador vai introduzir a fala da personagem e diz: dizendo esta palavra, cruz diabo, esse senhor João é um diabo. Esse é um texto de Machado de Assis. Vai introduzir o discurso, a fala de alguém. Não é novidade a vocês isso aqui. Da mesma forma, uma citação. Diz Mônica Hector, em Manual de Semântica, 2 pontos, entre aspas, os 2 pontos introduzem a citação. Nossa, no direito isso aqui é fundamental. Mas assim, no direito isso aqui é fundamental. E você sabe disso. E os 2 pontos podem esclarecer, podem detalhar. Palmeiras e Flamengo, domingo passado, 2 pontos. A partida foi um lixo. Nesse caso específico, que há aqui é uma explicação que sugere os 2 pontos. Note, os 2 pontos são muito ligados a esse aspecto de comentários, de esclarecimentos, de detalhamentos, né? E um que é muito comum hoje, mas que tem uma tendência de coesão sem conjunção, importante, quando eu ligo frases com conjunção, só as frases, as palavras, nós chamamos de coesão frástica. Atenção, o nome frástica, que vem de frase. Quando eu ligo as estruturas com conjunção, aí é parafrástica. Parafrástica, para ao lado, frástica, frase. Então, muita gente gosta de usar 2 pontos para substituir a conjunção. Não foi 2 pontos, estava doente. Esses 2 pontos vêm aqui para substituir a conjunção. Coesão frástica. As próprias frases estabelecem em si a coesão. As próprias frases estabelecem em si a clareza. Quando eu coloco a conjunção, ela vira parafrástica. Exemplo, não foi porque estava doente. Para a clareza é muito melhor colocar a conjunção. Agora vamos imaginar uma sustentação oral. Não foi, estava doente. Neurolinguisticamente isso é interessante, porque faz alguém pensar no porquê que isso aconteceu. O desembargador, por exemplo. Então note, 2 pontos, aspas, travessão, parênteses, são importantíssimos. Certo ou não, meus diletíssimos colegas? E aí o que eu quereria? Que você pudesse fazer as questões 4, 5 e 6. Aliás, 4, 5 dessa estrutura para você verificar se você entendeu mesmo que eu quis dizer. Ok? Importantíssimo você fazer isso. Há aqui uma questão que eu quero que você faça sobre ponto e vírgula também, que é a questão de número 10. Né? E eu quero, inclusive, que você responda a essa questão número 10. Ela é importantíssima. Repito, essa questão de número 10 é fundamental para ver se você realmente compreendeu ponto e vírgula. Você vai fazer todas, mas eu quero fazer com você a questão de número 10 aqui deste material, para que você possa me dizer, e aí, você entendeu mesmo ou não entendeu ponto e vírgula? E faça as outras. Nós vamos começar a próxima aula falando exatamente sobre estas questões aqui, que ficaram deste material, você está vendo aí, todas retiradas de petição, para verificar se você entendeu todos os elementos de pontuação. Mas você vai fazer primeiro, para que nós possamos estudar aqui. Certo? Próxima aula, nós vamos falar sobre paralelismo e sobre organização de períodos. Pesada matéria, linda matéria. Viu que não é dica? Viu que nós vamos realmente ao texto? Sem brincadeira. Vamos lá. Até a próxima aula e avante. Vamos juntos.